Olá pessoal, aqui é a professora Priscila Lima. Eu vou estar falando com vocês hoje sobre atualidades, especificamente atualidades da Banca Vunesp, o que a Banca Vunesp espera, o que ela entende por atualidades. A primeira coisa que a gente precisa decidir e definir aqui é o tempo que a banca costuma cobrar. Com exceção de algumas pouquíssimas provas, a Vunesp costuma trabalhar no período de 6 meses. Então, se você pegar o seu edital aí, Vunesp, quando tem atualidades, né, a banca costuma trabalhar ali com 6 meses de duração. E ela vai dizer que são fatos políticos, fatos econômicos e culturais nesses 6 meses. Entretanto, apesar da banca colocar ali que são 6 meses, ela costuma trabalhar com um perfil um pouquinho menor. A Banca Vunesp, ela costuma trabalhar com uma variação aí de 3 meses. Então, se a data da sua prova é lá em outubro, o que você precisa fazer? Contar 3 meses antes do mês de outubro e estudar com um foco maior nesses meses, tá? 3 meses para trás e aquele mês que cair vai ser o mês que você vai se dedicar mais. É claro que é importante que você veja, pelo menos por cima, os meses demais. Dentro de atualidades, a gente vai trabalhar 3 perspectivas. Uma delas é a perspectiva econômica. A perspectiva econômica é uma das perspectivas preferidas aí da banca. O que ela costuma perguntar? Fique bem de olho. A perspectiva econômica, a Vunesp costuma perguntar muito mais sobre o Brasil. Então, você precisa saber o PIB do Brasil, os setores da economia que mais cresceram, aqueles que diminuíram, a questão de emprego, desemprego no país. Isso é muito importante. A segunda perspectiva que a Vunesp também gosta de trabalhar é a perspectiva política. Então, acontecimentos políticos importantes. E aí, político, entenda-se tomadas de decisões. As tomadas de decisões importantes no mundo naquele período. E aí, cabe tanto o que acontece no Brasil, quanto aquilo que acontece no mundo. E o terceiro espectro, digamos assim, que a Vunesp também costuma trabalhar, é o cultural. E esse, acredito que seja o pior de todos. Porque quando a gente fala de cultura, a Vunesp pode perguntar desde pessoas que faleceram naquele período até os prêmios que foram distribuídos. O que aconteceu, por exemplo, na última prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, é muito importante que você fique de olho nisso. Só para conseguirmos aqui exemplificar, vamos dar passando aqui no slide, algumas questões de atualidades da Vunesp do ano 2019 e 2018. Então, a primeira questão. No domingo de Páscoa deste ano, 2019, Sri Lanka foi abalado por atentados terroristas suicidas em hotéis de luxo e 3 igrejas católicas, que deixaram pelo menos 359 mortos e mais de 500 feridos. As investigações identificaram 8 dos 9 terroristas e surpreendeu as autoridades por quê? Então, aqui é bem interessante. É uma típica questão que aborda temas políticos que a Vunesp costuma trabalhar. Nesse caso aqui, ela está trabalhando um atentado terrorista, que é muito clichê em provas da Vunesp. Então, fica de olho, porque se no período do seu edital acontecer algum desses ataques, a Vunesp gosta muito de perguntar. Nesse caso, já é interessante destacar o finalzinho aí da questão. Você pode observar que na questão ele fala assim, ó, surpreendeu as autoridades. Então, fica de olho nisso. É algo que está fora dos padrões. E nesse caso aqui, a alternativa correta é a alternativa E, que é a surpresa que foi causada naquele momento. Seguindo aqui com os exemplos, a segunda questão, ela vai mostrar para a gente já algo dentro do espectro econômico. O que a Vunesp entende aí por economia, o que ela gosta de perguntar de economia. E nesse caso, é um acordo comercial entre o Brasil e a Argentina. Perceba que o foco aí da pergunta da Vunesp em economia costuma ser o Brasil. E nesse caso, a alternativa correta era a letra D. Perceba, a nossa intenção aqui não é trabalhar o tema das questões, e apenas como a Vunesp costuma cobrar esse tipo de questão. Tá? E por fim, a questão mais temida, dentro do eixo mais temido aí das provas da Vunesp, que nada mais é que a questão cultural. Aqui temos um exemplo de uma questão cultural, uma questão que veio na prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E ela vai perguntar, né? No dia 7 de setembro de 2017, aconteceu a estreia oficial nos cinemas brasileiros do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos. Então, perceba que aqui não se trata
de um acontecimento político. Aqui não se trata de um acontecimento econômico. Aqui é uma questão muito mais cultural. Ou seja, para saber se o candidato está por dentro de, no caso, um filme que foi exibido. A resposta correta aqui é a letra D. Tá? Só para a gente finalizar, não se preocupem com polêmicas. A VUNESP, ela gosta de fatos. Então, para estudar atualidades, leia sempre as matérias buscando fatos e nunca aquilo que pode ser questionado. A VUNESP costuma muito fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim, das notícias, para que não dê margem aí à interpretação, porque dentro das provas de atualidades, o que interessa para a VUNESP são os fatos. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês e até uma próxima.